Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade católica Canauim. Desde já peço que você curta o link dessa transmissão, compartilhe com seus amigos, compartilhe na sua linha de tempo no seu Facebook. E se você está nos acompanhando posteriormente pelo canal do YouTube, também peço que vocês curtam o vídeo, deixem seus comentários. Se tiver alguma pergunta, pode fazer nos comentários tanto do YouTube como do Facebook. Na medida do possível a gente vai estar respondendo, Também compartilhe o link do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal da comunidade no YouTube, se inscreva, faça parte dessa família, para que mais conteúdos como esse possam chegar a você e a seus amigos e familiares. Desde já vamos clamar a ação do Espírito Santo. Nós que hoje estaremos lendo o capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, pedindo que desde já o Espírito Santo venha nos iluminar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, iluminai a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. Dai-nos discernimento e dai-nos a graça de pôr em prática as tuas palavras. Amém. Pois bem, meu irmão, pegue sua Bíblia aí, abra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Certo? O primeiro tema é Herodes e Jesus. A gente vai iniciar. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus oficiais: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos, e é por isso que os poderes operam através dele. A primeira coisa que a gente vê aqui é uma crença errada sobre a ressurreição. Herodes, ele acreditava que a pessoa ressurgia quase como uma encarnação que a gente tem nos dias de hoje através do espiritismo. Então, uma noção equivocada da ressurreição. Quando nós ressurgimos, na nossa ressurreição, nós não vamos ressuscitar e voltar à terra, mas sim nós vamos ressuscitar e viver na glória de Deus lá no céu, certo? Então vamos lá. Execução de João Batista, versículo 3. Herodes, com efeito, havia mandado prender e acorrentar e encerrar João por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não te é permitido tê-la por mulher. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava um profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou Herodes. Por esta razão, prometeu sob juramento dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída pela sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa do seu juramento e dos convivas presentes, ordenou que lhe a dessem e mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida no prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram anunciar o ocorrido a Jesus. Primeira coisa aqui que a gente vê é Herodíades, Ela era esposa de Filipe, que era irmão de Herodes. Herodíades era sobrinho, tanto de Filipe como de Herodes, só que Filipe era um homem comum, certo? Ele não tinha nenhum título. Já Herodes era o tetrarca, era o governador da Galiléia. E Herodíades, por ambição, por não querer ficar com seu esposo, ainda em vida, ela foi coabitar junto com Herodes, E aí o crime de Herodes consiste mais em tomar a mulher do seu irmão
do que tomar por esposa a sua sobrinha, que na época era permitido, né? E aí ele vai dizer que João Batista dizia para Herodes, né, não te é permitido tê-la por mulher. A gente vê a coragem, a ousadia de João falar aquilo que é certo. E hoje nós temos muito medo, vergonha, não sei como traduzir, respeito humano, de dizer o que está errado. Certo? Não é julgar, não é apontar o dedo para os outros, mas sim tomar posição de acordo com algumas situações que se nos apresentam. João Batista poderia muito bem ter ficado calado, né? Como tantos outros, como os sacerdotes de Israel, como os outros lá em Israel, os escribas que aconselhavam Herodes. Ele poderia ter ficado calado, mas ele denunciou e disse para Herodes que não era permitido ele ter aquela atitude, de tomar a esposa do seu irmão e fazer sua mulher. Por isso, meus irmãos, nós devemos ter a coragem e a ousadia de João Batista de denunciar o que está errado, não de condenar, que é muito diferente, certo? Mas algumas posições que nossa sociedade de hoje toma por errado, nós não podemos simplesmente por medo nos omitirmos, né? Até João Batista foi condenado, estava preso, e a Herodíades só se satisfez quando o viu morto. A gente hoje talvez tenhamos medo de denunciar as coisas erradas por conta de palavras, por conta de qualquer coisa, mas que nós tenhamos a ousadia de João Batista, de não nos acostumar com o que está errado. Talvez você não precise nem falar, mas o simples fato de você não coadunar, não participar, não ter aquilo como certo, já é o nosso testemunho, certo? Primeira multiplicação dos pães, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, partiu dali de barco para um lugar deserto e afastado. Assim que as multidões souberam, vieram das cidades, seguindo a pé. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão, e tomado de compaixão, curou os seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões, para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhe disse: não é preciso que vão embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse-lhe Jesus: trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cistos, cheios de pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus, vai para um lugar deserto, e quando ele chega neste lugar, a multidão já estava à guarda dele, já estava esperando ele. Jesus, depois de dar os ensinamentos, fica tarde. Os discípulos dizem: Jesus, mestre, despede o povo para que o povo vá procurar alimento. Jesus manda eles se sentarem e faz o milagre da multiplicação dos pães. Hoje em dia, muitos da igreja, até mesmo padres, dizem que aqui não aconteceu a multiplicação dos pães, que simplesmente Jesus pediu para que quem tivesse alguma coisa fosse compartilhando com seu irmão, e aí cada um tirava da sua bolsa um pão, um peixe, e aí foi feita a divisão. Mas na verdade isso não procede, certo? Porque na verdade foi de fato um milagre da multiplicação dos pães. Este milagre é o único que se repete em todos os 4 evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam deste milagre, porque Jesus ele tem o poder sobre todas as coisas, sobre todas as matérias. Lá no Antigo Testamento vai dizer que houve uma grande fome, e Elias chegou na casa de uma viúva e lá pediu um pouco de pão. A viúva disse que só tinha um pão e azeite para uma vez, ia dar
ia fazer para ela e para o seu filho, e depois dali iria esperar a morte. Elias pediu e que depois ela fizesse para ela, e que não faltaria pão nem azeite para ela. E então todos os dias, né, tinha pão e azeite. Aquela farinha e aquele azeite se multiplicaram e nunca faltou aquela viúva. E da mesma forma também Deus providenciou as codornizes e o maná no deserto para que os israelitas não passassem fome. Então eles tinham pão e carne durante toda aquela época do deserto. E aí Jesus assim ele mostra que ele é o Deus que providencia, que dá alimento, que alimenta o seu povo, certo? Então aqui nós não precisamos ficar pensando, né, com a questão da divisão. Jesus ensina se nós dividirmos o pão, mas aqui de fato o que houve foi um milagre da multiplicação dos pães, né, que alimentou todos aqueles que estavam com fome. E diz que sobrou ainda 12 cestos, né, fazendo referência às 12 tribos de Israel e os seus 12 discípulos. Então ele foi realizado em um contexto israelita, né? A segunda multiplicação dos pães, né, que algumas pessoas dizem que é duplicado, que é o mesmo acontecimento, só que narrado de outra maneira. Ele vai dizer que sobrou 7 cestos, que são o número das nações pagãs de Canaã. Jesus caminha sobre as águas e Pedro com ele. Versículo 22. Em seguida forçou os discípulos a embarcar e aguardar na outra margem, até que despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram comigo. Mas Jesus lhe disse logo: tende confiança, sou eu, e não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram ao barco, o vento amainou, e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos lá. Jesus ele forçou as multidões, despediu das multidões, e os discípulos foram atravessar o lago, o mar, no barco sozinho. E diz que Jesus ficou lá no monte a fim de orar. Tantas e tantas vezes Jesus ele para orar. Ele nos dá um exemplo que ele orava a todos os instantes, né? Ele reza pelos seus discípulos, reza por si mesmo, reza no momento do Calvário, reza antes das refeições. Ele ora em todos os momentos, para que nós também possamos orar em todos os momentos. A oração é aquilo que nos mantém de pé. São Padre Pio vai dizer: quem reza se salva, quem não reza se condena. Então que nós possamos sempre viver em oração, primeiramente, porque o nosso próprio Senhor, ele nos ensinou a rezar. Jesus ele não precisava rezar, porque ele era o próprio Deus, mas ele nos deu o exemplo, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Então, ele nos deu o exemplo para que nós orássemos em cada momento. E as orações de Jesus ela aparecem principalmente nos seus principais momentos, né? Momento antes do batismo, momento antes da escolha dos discípulos, momento antes da sua crucifixão, antes dos milagres, né? Jesus sempre, ele, quando vai fazer algo importante, aparece ele sendo narrado a sua oração, certo? Outra coisa, como eu já tinha dito em outra oportunidade,
o mar para os judeus era tido como o caos, como estivesse fora do domínio de Deus, né? O mar era Deus não tinha domínio sobre o mar. E aí Jesus ele vai caminhando sobre o mar para mostrar que Deus tem o poder sobre todas as coisas. Pedro, né, mais uma vez aqui, Pedro ele toma a dianteira, já mostrando a primazia de Pedro. Pedro toma a dianteira e diz, né, Senhor, se és tu, não permite que eu vá até aí. Jesus diz, vem. E ele vai andando pelas águas, né, mostrando também, como eu falei na introdução do Evangelho de São Mateus, a igreja, apesar dela ser santa, os homens ainda são pecadores e nós falhamos ainda algumas vezes, né? Pedro vacila outra vez na fé. Pedro que vai, mas quando começa as águas a se agitar, ele começa a afundar, mostrando que Pedro realmente é aquele que tem a primazia, aquele que vai à frente, mas apesar disso ele ainda é humano e fraqueja. E Jesus vai, suspende ele e diz para ele, né, homem de pouca fé. Então, para dizer para nós, primeiro que Pedro tinha a primazia sobre os apóstolos, e segundo que mesmo ele tendo a primazia, ele ainda era falho, ele ainda era humano, para que nós confiemos somente em Deus. E aí quando Jesus e Pedro entraram no barco, a tempestade se acalmou, e aqueles discípulos, né, realmente acreditaram, na verdade, se ajoelharam, né? Ajoelhar na Bíblia significa a questão de adoração. Você vai ver que em toda a Bíblia, quando alguém se prostra diante de outro, a outra pessoa vai dizer, se for um anjo, vai dizer, não se prostre diante de mim porque eu sou uma criatura igual a ti, né? Lá no Evangelho no Apocalipse, João vai se ajoelhar diante de um anjo, e o anjo vai mandar ele ficar em pé. Lá no Gênesis também, no primeiro e último livro da Bíblia, lá no Gênesis, vai dizer que quando vieram os anjos, Ló se prostrou diante dos anjos e os anjos mandam eles ficarem de pé. Aqui Jesus ele não fala isso. Jesus fica para que a gente entenda, porque tem gente, né? Alguns irmãos nossos separados, como que a gente possa dizer, eles não acreditam que Jesus é Deus. E aí os discípulos se prostram diante de Jesus e dizem verdadeiramente tu és o Filho de Deus, dando a Jesus a adoração que se dá a Deus. Certo? E Jesus não os repreende nem manda eles se levantar, para que nós compreendamos que Jesus verdadeiramente é Deus. Certo? Curas na terra de Genezaré. Terminaram a travessia, alcançaram a terra de Genezaré, quando os habitantes daquele lugar, reconhecendo, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região. E lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhe somente tocar a orla de sua veste. E todos que o tocaram foram salvos. Vocês lembram dessa terra de Genezaré? A terra de Genezaré, onde tinha aqueles dois possessos que vieram ao encontro de Jesus, e Jesus expulsou os demônios para os porcos, e os habitantes daquela terra, né, os pastores foram dizer para os habitantes vieram até Jesus e pediram que ele fosse embora daquela terra, porque ficaram com medo, lembra? E aí agora, quando Jesus chega lá na terra, os habitantes, quando souberam que Jesus vieram e reconheceram ele, espalharam a notícia que Jesus tinha chegado, e vieram todos os doentes, rogando somente tocar na orla do manto de Jesus. Sabe por que isso aconteceu? Porque aqueles endemoniados que tinham ficado lá, eles começaram a dar testemunho de Jesus. E quando Jesus chegou em Genezaré novamente, todos reconheceram Jesus e sabiam que ele tinha poder. E tiveram uma fé tão grande que não precisavam nem Jesus fala nada, né? Eles queriam apenas tocar na orla do manto de Jesus, pois sabiam que Jesus tinha o poder para curar, né? Então, que nós, ao recebermos as curas de Jesus, possamos fazer como esse ex-endemoniado, né? Assim possamos dizer, espalhar as graças de Jesus, e as outras pessoas irão procurar pelo nosso testemunho, certo? Não precisa, pelo nosso testemunho, por aquilo que Jesus fez em nossas vidas, as outras pessoas irão querer também conhecer esse Jesus e apenas tocar na orla do seu manto. Tamanho foi o evangelho pregado por aquele que era antes endemoniado, né? Então isso é uma maravilha, né, do evangelho para nós. E Jesus pregou tanto naquelas cidades, na Cafarnaum, Jerusalém, e o pessoal não acreditava. Mas aí
para que a gente também compreenda, né? Que às vezes a gente prega e as pessoas endurecem o coração e não querem escutar. Mas quando há abertura, as pessoas verdadeiramente se abrem e a graça de Deus acontece, né? Obrigado a vocês que nos acompanharam nesse estudo bíblico. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, também curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal da comunidade. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, né? Obrigado a cada um de vocês, né? Bom dia, dona Dorizete, que sempre está nos acompanhando. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.